Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2013. Estamos juntos há 472 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 2 e 3 do primeiro livro de Samuel. Dissemos a você que 1º e 2º Samuel são um livro só no original hebraico e que foi dividido em duas partes por questões apenas de cópias nos pergaminhos, mas que é um livro que conta a história do estabelecimento da monarquia israelita, de como Deus, agindo no meio do seu povo, tirou Israel daquele período de trevas que foi o dia dos juízes, e começando lá na história de Ruth, que nós vimos, com os ancestrais de Davi, levou Israel até um período de consolidação da monarquia. Essa história passa pelo nascimento sobrenatural de uma criança que vai ter um papel chave em tudo isso, que é o profeta Samuel, assunto do capítulo 1. Mais uma vez, uma mulher estéril vai dar à luz a uma criança consagrada, a um menino nazireu, e este menino então terá um papel chave. Ele vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, mas vai ungir também o rei definitivo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ana, que dá à luz Samuel, tem a sua oração, portanto, respondida, e no capítulo 2 canta a respeito daquilo que aconteceu com ela. Trata-se de algo particular, mas que também tem implicações gerais para todo o povo. Então, quando Ana vai cantar a respeito da sua bênção, ela fala de um Deus que age em benefício de todo o seu povo. E isso faz com que esta poesia antecipe todos os assuntos que serão tratados no livro. Para você ter um exemplo, o verso 9 diz que o homem não prevalece pela força. O seu filho não foi gerado pela força humana, mas pela resposta de Deus. O homem não prevalece pela força. E Davi, então, vai ser uma ilustração clara disso. O filho mais humilde de Jessé, o menorzinho, é quem acabou sendo escolhido para ser rei. Quando foi guerrear, matou o maior, o mais alto, o mais forte herói dos filisteus. E em tudo isso, então, nós vemos as questões teológicas do livro sendo introduzidas aqui. Há um paralelo poético no Cântico de Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 22, de forma que são duas poesias fornecendo uma moldura poética para o livro de Samuel, o livro unificado, os 2 volumes, como nós tivemos no caso do livro de Ruth, onde Noemi começa amargurada e termina bem-aventurada, feliz, abençoada. Então você tem aqui também uma moldura com 2 grandes poesias. Esta poesia de Ana, como dissemos ontem, nos remete muito ao cântico de louvor de Maria, lá em Lucas, o Magnificat, porque, de fato, o que está acontecendo aqui não vai beneficiar apenas Ana ou aquela geração de israelitas. Vai beneficiar até a mim e a você, porque Deus está estabelecendo o reinado, que é o reinado do seu filho, o trono da casa de Davi. E então os temas são abordados aqui de tal forma que há implicações messiânicas claras. Veja, por exemplo, no verso 10, que Ana canta que Deus dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Não havia rei em Israel ainda quando ela cantou. Havia uma expectativa de que Israel logo teria um rei. Isso estava previsto lá em Gênesis 49:10, quando Jacó abençoou seus filhos. Lá em Números 24, quando Moisés deu prescrições a respeito da monarquia. E principalmente em Deuteronômio 17, versos 14 a 20, quando Moisés deixou claro que no tempo oportuno Israel teria um rei. Ana faz menção disso e dessa esperança. Mas ela também diz na parte final do verso 10 que Deus exalta o poder do seu ungido. Ungido porque o rei seria ungido, haveria-se de derramar óleo sobre a cabeça dele para consagrá-lo para o serviço. Mas nós sabemos que ungido quer dizer mais do que isso. Até porque a palavra hebraica para ungido é Messias, e Jesus Cristo é o Messias. Portanto, faz todo sentido que quando Ana canta sobre a salvação que lhe alcança, ela esteja falando de coisas que talvez nem ela mesma tivesse compreendido, mas que vão se cumprir perfeitamente em Cristo. Faz todo sentido que Maria reverbere o cântico de Ana. E quando nós comparamos esses 2 cânticos, nós notamos muitas semelhanças. Os 2 expressam júbilo pelo livramento do Senhor. Os 2 exaltam a santidade do Senhor. Os 2 apontam as reviravoltas no destino humano como resultado da intervenção soberana do Senhor. Eles expressam o fiel cuidado do Senhor para com aqueles que lhe pertencem. Eu vou mostrar para você aqui na forma de uma fotografia, sem áudio, durante alguns segundos, os 2 cânticos em paralelo. Eu julguei melhor fazer assim porque filmar a tela do computador está perdendo muito resolução e tornando difícil de ler. Dê uma olhadinha aí, compare os 2 cânticos e você vai ver a profunda semelhança entre eles. Veja só.
conforme você teve chance de ver aí então, Maria está entendendo claramente que Ana cantou sobre a sua bênção de gerar um filho, mas sobre muito mais. Aquilo apontava para algo muito maior. E é o que nós vamos ver ao longo do livro de Samuel em seus 2 volumes. Nós vamos ver Deus fazendo a luz brilhar no meio das trevas, levantando um homem que vai reinar, um homem segundo o seu coração, e estabelecer o trono messiânico. É evidente que essa luz brilha no meio das trevas. Estamos falando do final do período dos juízes. E já vemos isso aqui no capítulo 2 com os filhos de Eli. São homens ímpios que pervertem as ofertas que são trazidas à casa de Deus lá em Siló. Não temos informação na Bíblia de como veio a se estabelecer esse costume de enfiar o garfo na panela para tirar carne. Não sabemos, Moisés não regulamentou isso, pode ter sido uma tradição que foi adotada ali naqueles dias. O fato é que, com toda certeza, esses homens, diz o verso 17, pecavam de forma muito séria e desprezavam a oferta do Senhor. Deus agora então vai rejeitar a liderança dos filhos de Eli, vai rejeitar a casa de Eli e vai levantar um novo sacerdote para um recomeço em Israel. Esse menino é Samuel, que aparece bem descrito no restante do capítulo 2. Sua mãe vai acompanhando o seu crescimento, vai lhe fazendo túnicas, ela acaba inclusive concebendo mais 3 filhos e 2 filhas, e Samuel vai crescendo em graça diante de Deus, enquanto os filhos de Eli vão sendo reprovados. Note que Eli conversa com os seus filhos no verso 23 do capítulo 2, dizendo que houve reclamações do povo e que eles estão pecando contra o Senhor. De fato, então, Eli atesta aqui que seus filhos são desaprovados por Deus e pelos homens. Mas o verso 26 diz que Samuel cresce em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Os filhos de Eli reprovados, Samuel aprovado. E note, você já leu esse versículo em algum lugar? Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens? Há um versículo muito semelhante que fala sobre o Senhor Jesus lá em Lucas, o mesmo evangelho que transcreveu o cântico de Maria, tão paralelo ao cântico de Ana. E aqui então você percebe que há um líder que está sendo levantado para o cuidado de Deus com o povo, um líder aprovado por Deus, aprovado pelos homens. Aqui é Samuel, mas Samuel aqui está apenas prefigurando o líder maior, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que vai não só ser um sumo sacerdote como Samuel, mas também será rei como Davi, e maior ainda do que Davi, pois vai se assentar no trono dele por toda a eternidade. Então, Deus manda uma profecia para a casa de Eli. Vem um homem de Deus aqui não nomeado e diz então que Eli está reprovado e sua casa está sendo rejeitada por Deus, que Deus vai levantar um novo sacerdote. E embora as visões fossem raras naqueles dias, já estamos aqui no capítulo 3, o Senhor aparece a Samuel e o chama, história muito conhecida de todos nós, né? Samuel vai até Eli e diz, o Senhor me chamou, não chamei, 3 vezes, até que Samuel fala, aquela expressão conhecidíssima, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Um detalhe interessante, poético, que muitas vezes passa despercebido, é a ideia que aparece aqui no verso 3 do capítulo 3. Qual foi o horário em que Deus falou com Samuel? Diz aqui o texto, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso pode significar que o candelabro lá do tabernáculo ou que outras lâmpadas da casa de Deus estavam prestes a ter o seu óleo extinto e já estava na hora então de reabastecer as lamparinas do tabernáculo e com isso indicar que se tratava de um horário quase no amanhecer do dia, e é bem plausível que seja isso, mas outras passagens no texto de Samuel nos mostram que essa ideia de manter uma lâmpada acesa em Israel é ter um facho de luz brilhando, apontando a direção de Deus para o povo. E nós vamos falar mais a respeito disso ao longo do livro, mas se você quiser, por exemplo, você pode checar a passagem de 2 Samuel 21:17 ou 22:29 para você ter essa ideia. Davi era uma lâmpada em Israel. E então, quando você lê isso com essas informações em mente, você diz, bom, Deus não deixou a coisa se perder. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, antes que as coisas fossem para o buraco, Deus levantou Samuel. Deus nunca deixou o seu povo perdido ou desamparado.
E é isso que nós vamos ver agora. Deus fala com Samuel, e embora os filhos de Eli tenham sido execráveis porque o seu pai não os repreendeu, Samuel agora vai crescer em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Mais uma vez o verso 19 do capítulo 3 nos fala disso. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E um detalhe importante, agora todo o povo vai saber que Israel tem um profeta, que Israel tem um homem temente ao Senhor. O verso 20 diz: todo Israel, desde Dan até Berseba. Esses são os limites, norte e sul. Então se está falando aqui de toda a extensão do território de Canaã ocupado por Israel. De Dan até Berseba é o equivalente brasileiro do Oiapoque ao Chuí. E então você tem aqui a ideia de que o povo agora sabe que tem um líder. O povo que estava fragmentado nos dias dos juízes começa a se unificar outra vez, e agora em torno de um profeta confirmado do Senhor. A palavra do Senhor é com ele. A lâmpada de Deus não se apagou. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E que isso então nos ajude a encontrarmos o mesmo regozijo, a mesma alegria no Deus Santo, que ampara os seus escolhidos, que é o responsável por reviravoltas inesperadas no destino humano, como cantou Ana, como cantou Maria. Louvado seja o Senhor, aquele que levantou um líder aprovado por Deus e pelos homens, Samuel, mas principalmente o Senhor Jesus Cristo. Líder que podemos seguir e que vai nos levar em triunfo. É hora de alegria. É hora de cantar louvores ao Senhor, como fizeram Ana e Maria. Vamos louvar a Deus. Senhor, te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor preparou o caminho do teu rei e exaltou o poder do teu ungido. E no levantar de Samuel e de Davi, mas principalmente no levantar do Senhor Jesus, o Senhor nos amparou e nos salvou. Bendito seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.